Imagine você um chip sem uma única gota de silício. Agora imagine que esse chip não é apenas funcional, mas tem o potencial de ser 100 vezes mais rápido que os processadores mais avançados que conhecemos. Isso não é uma projeção do futuro, é um protótipo funcional criado por cientistas da Universidade de Pequim. O material no coração dessa revolução não é um composto sintético, mas um metal pesado conhecido por sua superfície colorida e geométrica, o bismuto. A era do silício está colidindo com as leis da física, e seu potencial substituto não é apenas uma inovação, mas uma jogada de mestre que pode redefinir o equilíbrio de poder tecnológico para sempre. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro, e por mais de 50 anos, toda a nossa civilização digital foi construída sobre um único pilar, o silício. A lei de Moore, que ditou o ritmo alucinante da inovação, foi essencialmente a arte de esculpir transistores cada vez menores desse material. Mas essa jornada chegou a um beco sem saída. Não um limite de engenharia que possa ser superado, mas um limite fundamental imposto pelas próprias leis da física quântica. Estamos operando em uma escala tão minúscula, abaixo de 3 nanômetros, que os elétrons simplesmente deixaram de obedecer às nossas regras, atravessando barreiras que deveriam ser intransponíveis num fenômeno chamado tunelamento. E é nesse momento de crise que a ciência se volta para novos horizontes. A descoberta de um novo material semicondutor não é apenas um avanço técnico, é um evento geopolítico. E o anúncio recente de um protótipo funcional baseado em bismuto não é apenas sobre um chip mais rápido. É a crônica de uma das mais brilhantes manobras estratégicas na guerra tecnológica do século XXI. E é aqui que a história fica realmente interessante, porque a questão de tudo não é técnica, é estratégica. Como a física quântica de um metal pesado se tornou a arma da China para tentar contornar o maior cerco tecnológico da história. Ao final desse vídeo, você entenderá que esta não é uma corrida para ver quem faz o menor transistor, mas sim uma tentativa de tornar a competição atual irrelevante, apostando em um novo paradigma tecnológico. Se você percebe que por trás da notícia de um chip mais rápido, existe uma narrativa muito mais complexa sobre a soberania e estratégia de um país. Então considere compartilhar esse vídeo para que essa análise mais profunda alcance mais gente. Para entender por que o silício está em xeque nesse momento, precisamos visualizar o tunelamento quântico. Imagine um transistor como se fosse uma porta. Quando ela está fechada, a corrente elétrica não passa. Mas em escalas atômicas, os elétrons desafiam a lógica clássica. Eles podem literalmente atravessar a porta fechada como se ela não estivesse ali. Dentro de um chip, isso é um completo desastre. A corrente vaza, a energia é desperdiçada em forma de calor e o controle sobre a computação se desfaz. E é aqui que entra o bismuto. Sua vantagem fundamental não é engenharia, é física quântica e reside em uma propriedade chamada acoplamento spin-órbita. Em elementos pesados como o bismuto, o spin do elétron, que seria a sua rotação intrínseca, é fortemente influenciado pelo seu movimento ao redor do núcleo. No silício, um elemento leve, esse efeito é fraco demais para ser útil na computação. Isso abre portas para um paradigma totalmente novo, a spintrônica. Vamos fazer a seguinte analogia. Pense na eletrônica tradicional como um interruptor de luz convencional. Para representar o estado ligado, o bit 1 no caso, você precisa forçar um fluxo contínuo de elétrons, uma corrente elétrica a percorrer todo o caminho pelo fio. Para o estado desligado, o bit 0, você interrompe o fluxo. Simples assim. O ponto-chave é que a informação depende do movimento de muitos elétrons. Já a spintrônica, por outro lado, se parece mais com uma agulha de uma bússola. A agulha que representaria o elétron já está lá, parada no seu lugar. A informação está alocada na sua posição. Apontando para o norte, por exemplo, seria bit 1, e apontando para o sul, poderia ser 0. A vantagem é monumental, já que a energia necessária para dar um pequeno pulso magnético e virar a agulha de uma posição para outra é imensamente menor do que a energia para criar e manter um rio de elétrons fluindo por um fio. Menos movimento, menos energia gasta e, consequentemente, muito menos calor gerado. Mas nem tudo são flores e existe um problema. O bismuto puro é um semimetal. Ele conduz eletricidade o tempo todo. Ele não tem a propriedade de liga e desliga do silício. A solução encontrada pela equipe da Universidade de Pequim foi a dopagem, a introdução controlada de átomos de impureza na estrutura cristalina. Esse processo altera a estrutura eletrônica do metal e cria artificialmente a banda proibida, ou band gap.
Essa banda é necessária para que ele funcione como um semicondutor, no caso, um interruptor. O feito da equipe chinesa, documentado na prestigiada revista Nature Materials, não foi apenas usar o bismuto, foi combinar um material revolucionário com uma arquitetura de última geração. E o primeiro grande feito, lógico, foi o material. Eles usaram o oxiseleto de bismuto, que é um material naturalmente bidimensional. Isso significa que ele é estável em camadas atomicamente finas, algo que o silício não consegue fazer sem que seu desempenho degrade drasticamente. Segundo, a arquitetura. Eles construíram um transistor no formato Gate-All-Around. Essa é a evolução do padrão FinFET usado hoje em dia. Ao invés de a porta que controla o fluxo de elétron envolver o canal por 3 lados, na arquitetura GAA, ela envolve por todos os 4 lados como se fosse um anel. Isso dá um controle eletrostático muito superior, diminuindo drasticamente os vazamentos quânticos e o consumo de energia. A genialidade foi atacar os 2 limites do silício de uma única vez. O limite do material, no caso o tunelamento, e o limite da arquitetura, que seria o controle do gate. Os resultados publicados validam alegações impressionantes. O artigo reporta um atraso de comutação de apenas 1,9 picosegundos. A frequência máxima de um chip é o inverso desse tempo. Fazendo o cálculo, chegamos a aproximadamente 526 GHz. Para colocar em perspectiva, os processadores de ponta atuais operam em aproximadamente de 5 a 6 GHz. É um salto de quase 2 ordens de magnitude. E agora a parte mais disruptiva da história, que responde à nossa pergunta inicial. Por que esse esforço monumental da China? A resposta é geopolítica. Nos últimos anos, os Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções severas para limitar o acesso da China a equipamentos de litografia avançada, como máquinas de EUV. Máquinas essas que são essenciais para fabricar chips de silício de ponta. O líder da pesquisa afirmou que esse projeto nasceu da necessidade de mudar de via. Ao invés de tentar vencer a corrida do território dominado pelo Ocidente, no caso o silício, eles decidiram mudar o campo de batalha para um novo material. E qual material eles escolheram? Um material onde a China detém um controle quase monopolista de 80% da produção mundial, o bismuto. Enquanto isso, os Estados Unidos dependem da importação de mais de 95% de seu consumo. A China transformou uma vulnerabilidade estratégica, no caso não ter acesso às máquinas de EUV, em uma vantagem decisiva, controlar a matéria-prima do futuro. E essa é uma manobra brilhante. Ao dominar a tecnologia do bismuto, a China poderá contornar o cerco tecnológico e virar o tabuleiro da corrida tecnológica global. Mas apesar de todo esse avanço, um chip de bismuto em cada computador ainda é um futuro um pouco distante. A indústria de semicondutores é um ecossistema de trilhões de dólares otimizado por mais de 50 anos para o silício. A robustez e principalmente a cadeia de produção em massa do silício são um fosso econômico gigantesco. Adaptar as fábricas custam mais de 20 bilhões de dólares cada. Para o bismuto, exigiria um investimento colossal e décadas de otimização. E o caminho mais provável a curto e médio prazo não é uma substituição completa, mas uma integração híbrida. Chips de silício para a lógica principal com componentes de bismuto integrados para tarefas específicas, como comutação de altíssima frequência. E não é à toa que a TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, já está investigando como usar o bismuto em seus processos. O sinal foi dado. A transição vai começar. Bismuto, espintrônica, frequências de 500 GHz. Não estamos mais falando de evolução gradual. Estamos testemunhando o nascimento de um novo paradigma. A questão não é mais se vamos superar o silício, mas quem será o primeiro a transformar essa tecnologia de laboratório em hegemonia industrial. A resposta a essa pergunta definirá o futuro da computação e talvez a liderança global no século XXI. A corrida pela próxima geração de semicondutores é uma das histórias mais importantes e subnotificadas do nosso tempo. E a nossa missão aqui é continuar trazendo para você essa análise profunda. Se você valoriza esse tipo de discussão aprofundada, deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas análises e compartilhe esse conteúdo com algum amigo. O seu apoio é o que nos permite dedicar tempo para pesquisas e decodificar as tecnologias que estão mudando o nosso amanhã. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.